Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico, né, para a quinta aula sobre a primazia de Pedro, né? Você que está acompanhando a gente, né, que está mandando mensagem no YouTube, a gente agradece. Tem gente pedindo os slides, eu vou ver aqui o melhor jeito de mandar os slides. Eu tentei mandar hoje para um colega nosso, não deu certo. Eu vou bolar aqui um jeito, né? Mas pode deixar que, se Deus quiser, a gente vai mandando esses slides aí. Outra coisa que eu ia falar, então, né, deixa aí seus comentários, as suas perguntas, que à medida que a gente for vendo, a gente vai comentando, falando, né, se der tempo. Então, né, eu vou passar a palavra para o Robson, que eu já falei até demais. Boa noite, Cláudio. Os slides dá para você pegar, colocar lá na comunidade do Pérolas e o pessoal baixa de lá. Baixa como arquivo de foto, né? A gente pode convidar o pessoal para ir para lá, que o pessoal tá pedindo para mandar, eu falei mandar por e-mail, né, e tal, né, só que não deu certo. O primeiro que eu mandei, deu um problema no e-mail do cara que não sei o que aconteceu. Aí eu mandei, desculpa, eu mandei o meu, né, e ele acho que respondeu, e eu vou ver se eu mando amanhã para ele, né, com mais calma. Porque aqui tava muito corrido hoje, aí não dava para me ver as coisas direito. Então, né, Então, vamos lá. hoje a gente vai fazer o último, mas não porque não tenha mais. Tem mais coisa. Tem mais material, tem mais passagens, mais coisas na Bíblia, mostrando a primazia de Pedro. A gente vai fazer o último porque já é o quinto, senão fica muito longo, né, Cláudio? Isso aí. Então tá, vamos lá ao que interessa. Lucas, capítulo 22, versículos ali do 25 até o 34. Fala o seguinte: E Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Jesus está fazendo uma analogia entre o governo civil, né, o governo do Estado e o governo da igreja. E aqui logo de cara, Cláudio, ele já deixa claro, né, que vai ter um, Jesus está falando para os apóstolos, Jesus deixa claro que vai ter um entre eles que vai governar. Uhum. Jesus fala assim, que não seja assim entre vós, quer dizer, que o que domina não seja como o Senhor, né? Se chamando de benfeitor. Que não seja assim entre vós. Mas o que entre vós é o maior, quer dizer, entre eles tinha um maior. Jesus ia deixar um para ser o maior entre eles. Torne-se como o último. E o que governa tinha o que governava. Entre os apóstolos tinha um que ia ser o que ia governar. Seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Então Jesus falou, por enquanto, eu estou no meio de vós. Quem governa, ele já deixou claro. Então, por enquanto eu estou no meio de vós, por enquanto eu sou o que governa. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como o Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então quem vai julgar toda a humanidade vão ser os 12 apóstolos. Inclusive as 12 tribos de Israel. Conforme está lá em Apocalipse 4:4. Simão, Simão. Aí Jesus deixa de falar com os 12 e se volta para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou
para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Então Jesus fala, Pedro, Satanás pediu para peneirar, para tentar vós, quer dizer vós, terceira pessoa do plural. Se Jesus estivesse falando somente de Pedro, Jesus teria falado, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Ele não falou te peneirar, nem lhe peneirar. Falou vós, os 12. Satanás pediu para Jesus para peneirar os 12. Mas eu roguei por ti. Jesus rogou por Pedro. Jesus escolheu um e rogou por ele, por Pedro. E falou, tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Pedro disse-lhe, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe, digo-te, Pedro, não cantarás hoje o galo até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Jesus escolhe interceder por Pedro para que depois de vencer as tentações, confirme seus irmãos. Claudio, esse primeiro texto aqui, o que você tem para dizer para a gente sobre esse texto aqui? Bom, para começo de conversa, né, os desigrejados eles usam esse texto para dizer que não tem que ter governo. Eu discordo, é só você ler o texto. Entre vós não seja assim. Quem governa, se ele Jesus já bota o quem governa, há alguém que governe, seja como quem serve. Por quê? A relação da hierarquia da igreja para com os fiéis é o quê? De um pai para os filhos. Por isso é que ontem a gente viu São Paulo chamar os seguidores dele de filhinhos. A mesma coisa João, chamando também de filhinhos. Então a relação é de pais e filhos. O pai é quem tem autoridade maior na casa, mas ele é que serve os filhos. É o pai e a mãe que trabalham para sustentar os filhos. Eles é que servem os filhos. Eles é que pagam as contas dos filhos. Mas eles é que têm autoridade. Entendeu? E à medida que o protestantismo ele vai indo contra essa passagem, eu vejo a destruição da família. Porque não entende mais o papel de mãe na sociedade. O papel de pai e mãe está se perdendo na sociedade porque se perdeu o sentido dessa passagem. Por isso que hoje em dia qualquer coisa é família. Outro ponto. Jesus ele diz que vai rezar por Pedro para ele confirmar os irmãos na fé. Ora, por quê? Porque ele é autoridade. E aí tem gente que fala, ah não, mas Pedro foi pecador, Pedro negou Jesus, mas Jesus está dizendo que já sabia que ele ia pecar, que ele ia negar. Sabe-se lá se isso foi plano de Deus? Entendeu? Julgar Pedro aqui para mim é você estar no lugar de Deus, porque Jesus fala, faz parte do plano de Deus você me negar 3 vezes. E a profundidade que tem isso, teológica, se você parar para pensar, né? Que Jesus falou para Pedro, tudo que negares no céu, na terra será negado no céu. Pensa nisso. E Jesus foi à região dos mortos. Por quê? Porque Pedro, algumas correntes teológicas, né? Não todas, mas tem alguns teólogos que falam, Jesus foi à região dos mortos porque Pedro o negou 3 vezes. Ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, olha o poder que Deus dá a Pedro. Tem teólogos que discordam disso, beleza, não vou entrar nesse quesito aqui agora. Mas se você parar para pensar, isso tem também um outro ponto teológico nisso. Então, bom, é isso que eu queria falar. Tem mais alguma coisa, Robson? Não, eu acho que muita gente chama Pedro de covarde por ter negado Cristo, mas isso é uma injustiça que faz com Pedro. Eu acho isso uma injustiça. Porque Pedro não pode ser chamado de covarde. Quando Jesus estava lá no Getsemane, que os soldados foram para prender Jesus, qual foi o único apóstolo, o único discípulo que desembanhou a espada e partiu para cima para a luta? Foi Pedro. O único que estava disposto a morrer
por Cristo era Pedro. Ele foi para cima por tudo ou nada. Ou mata ou morre, foi por tudo ou nada. Mas Jesus falou para ele, não, Pedro, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Pedro não estava ainda preparado para receber esse tipo de ensinamento. Era um cara bruto, um cara rústico, um cara humilde, um pescador. Ele vai por tudo ou nada para a luta. Poucas horas antes, Jesus tinha falado que ele ia negar Jesus. Chegou na hora, ele falou, não, vou provar para o meu mestre que eu não vou negar ele. Foi para a luta. Jesus falou, Pedro, não faz isso. Quando Pedro estava lá, diante daquelas pessoas que estavam acusando ele de ser cúmplice de Jesus, e ele nega Jesus 3 vezes, ele está perdido. Ele está lá sem saber o que fazer. Jesus falou para mim não lutar, então eu não posso lutar, eu não posso morrer. E eu não posso entregar que eu sou discípulo de Jesus, porque senão vão me matar e eu não vou poder cumprir as obrigações que ele deixou para mim cumprir. Ele estava perdido, ele estava sem saber o que fazer. Você entendeu? Ele não sabia o que fazer quando ele negou Cristo. Não que ele seja covarde. Então eu acho injustiça chamar ele de covarde. Ele negou porque ele não sabia. No momento ele não sabia o que fazer. Ele não tinha medo de morrer por Jesus ali. Ele provou no Getsemane que ele não tinha medo de morrer por Jesus. E Jesus fala, quando você voltar, confirma teus irmãos. E a gente tem, inclusive, o sacramento da confirmação, né, Cláudio? Exatamente. Não, e tem outra coisa que as pessoas não entendem. Jesus, nessa passagem, se não é assim Lucas, mas é em Lucas, ele fala assim, né, que ele precisava de 2 espadas. Né? Aparecem 2 espadas na Santa Ceia. Né? Que 2 espadas são essas? É o poder do Papa. Um espiritual e outro temporal. Naquela hora, Pedro estava usando o quê? A espada temporal para defender Jesus. Mas Jesus falou, não, o que a gente precisa agora é a espada espiritual. Quando precisar da espada temporal, você vai saber puxar. E foi aonde? Foi nas cruzadas. Foi ali que o Papa puxou da espada temporal para defender a igreja. O Papa ele tem essas 2 espadas, ele tem a espiritual. Ele vai combater primeiro com a espada espiritual, que ficou muito tempo até que a igreja se metesse lá, né, para defender as cruzadas. Quando a igreja, o Papa puxou a espada, acabou. É a primeira briga do Papa. A minha primeira briga é espiritual. Vamos rezar, vamos fazer todo o possível para entrar em acordo. Mas quando não dá mais, e é o bom do católico, é que na hora que o católico dá uma pancada, ele dá um soco, é para derrubar o cara. Ele evita a todo custo a briga. Entendeu? Que as pessoas vão falar o seguinte, a igreja católica é como se fosse um cara de uns 2 metros lá vai paulada, forte pra caramba, entendeu? Um cara bem parrudo mesmo. Hoje seria aquele The Rock, né? Um Hércules da vida, um Sansão da vida. E os inimigos da igreja é tudo uns franzinos sem vergonha. Entendeu? Uns anãozinhos sem vergonha, franzino, que fica enchendo o saco. Aí aquele grandão fica, vamos bater papo. Mas chega uma hora que a igreja dá um tapa, aí eles, olha, a igreja é malvada. Mas é isso. O Papa ele tem essas 2 espadas, a temporal e a espiritual. Né? E é o Papa que decide qual que ele vai puxar. Pode passar para diante? Um detalhe, lá no Getsemane, Jesus não falou para Pedro para não fazer aquilo. Jesus somente falou para Pedro, Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Jesus não falou para de lutar, Jesus só falou isso. Quem vive pela espada, morre pela espada. Entendeu? Porque é aquela coisa... Quer dizer, morrer pela espada também não é algo indigno. Não. Então Pedro simplesmente ficou sem saber o que fazer. Entendeu? E aquela coisa, não era a hora de puxar a espada temporal. Ali era a espada espiritual. Até que quando Pedro puxa a espada espiritual depois de Pentecostes, ele converte muito mais gente que Jesus Cristo. Isso é que é o legal. Confirmando o que Jesus falou.
aquele que me seguir fará obras maiores do que a minha. E Pedro fez. E você vê. Converteu mais gente que Jesus Cristo. E a gente vai ficar sem tocar nessa passagem de Pentecostes, aquela passagem que Pedro fala, ó, não tem nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. A gente vai ficar sem tocar naquela passagem lá onde diz que as pessoas ficavam na beira do caminho esperando Pedro passar, para a sombra de Pedro curar as pessoas. A gente vai ter um monte de passagem aqui que a gente não vai tocar porque não vai ter tempo, Cláudio. Mas o que não falta na Bíblia é passagem mostrando que Pedro tinha primazia. Essa passagem que a gente acabou de ler deixa claro que um ia ter que governar. E na sequência a gente vê ali que Jesus orou por Pedro. Um ia ter que governar e foi Pedro. Foi Pedro. Aqui nessa passagem ficou claro isso. Vamos passar ao próximo? Pode. Atos, capítulo 5, versículos ali do 14 ao 16. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Eu achei que a gente não ia passar por esse texto aqui, mas esse texto está aqui. E está claro aqui, com nenhum outro apóstolo aconteceu isso. Né? E as pessoas falam, não, mas Deus não tem intercessor. Aqui Pedro está intermediando uma graça. Por intermédio de Pedro, para ser mais específico, por intermédio da sombra de Pedro, Deus curava as pessoas e expulsava demônios, espíritos imundos. Então, quando eu vejo aqui falando que Pedro expulsa espíritos imundos, eu vejo isso direto. Quando eu vejo aí pessoa falando mal de Pedro e bravejando contra Pedro, Cláudio, eu vejo ele expulsando espíritos imundos também. Você quer comentar esse texto aqui? Eu acho que ele já está bem explicativo. Pedro faz a mesma coisa que Jesus. Está aqui, ó. Pedro foi o primeiro a ressuscitar, né? Uma pessoa, a gente vai ver daqui a pouco, depois de Jesus na Bíblia. A primeira excomunhão quem dá é Pedro, que é Safira e Ananias. Aquele casalzinho. Pode ir, vai lá. Eu acho que é só Pedro que ressuscita. Porque aquela passagem que fala que Paulo ressuscitou a pessoa, Paulo fala, o espírito ainda está nele. Quer dizer, a alma ainda está nele. Quer dizer que aquele cara não tinha morrido, aquele cara que Paulo ressuscita, né? Aquele cara que está ouvindo a pregação de Paulo e cai do segundo andar. Aí eles vão lá achando que o cara está morto. Paulo fala, não, ele não morreu. A alma dele ainda está nele. Então, além de Pedro, eu não vejo outro aqui ressuscitando aqui. Então vamos pular lá, avançar um pouco. Atos 9. Tá. Atos 9, 36 ao 43. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, em grego. Em grego, Dorcas. Né? Em aramaico ou hebraico, Tabita, em grego, Dorcas. Você vê aqui, geralmente põe os dois nomes, grego e aramaico. Assim fazia com Paulo também, né? Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem levado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e demonstrando-lhes
e mostrando-lhes as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando viva. Pedro, então, tendo feito todos sair, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe, viva. Este fato espalhou-se por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de curtidor, chamado Simão. Esses dias eu vi você, acho que usando esse texto aqui, Cláudio. Acho que foi não sei se foi num debate ou numa tirinha lá na comunidade lá. Eu acho que você até pode explicar melhor esse texto pra gente aqui. Eu sempre falo que se alguém tem alguma dúvida que a igreja primitiva é católica, esse texto tira. Primeiro, que a gente vê que o povo foi chamar Pedro para interceder por eles. Se fosse protestante, eles iam falar: não, eu me basto, eu não preciso de ninguém para interceder. Eu me entendo direto com Jesus Cristo e a menina ressuscita. Não, o que o povo católico vai? Vai atrás de alguém que é mais santo que eles, né? Para que aconteça o milagre. Eles vão buscar Pedro na outra, né? E começa o seguinte: a Tabita, Dorcas, pratica boas obras. Ora, os protestantes são contra as boas obras. Então, nisso tudo aqui, eu só vejo uma coisa: esse povo é católico. Tem gente que diz que esse povo aí não tinha fé para ressuscitar essa menina. Eu falo: mas como? Você está falando aqui que esse povo que foi perseguido por seguir Jesus? Esse povo não tinha fé? Esse povo que estava dando a vida, morrendo por causa de Cristo, não tinha fé? Isso é um absurdo. Entendeu? É desmerecer o pessoal que lhe deu a Bíblia, que veio desse povo, que foi testemunha dos apóstolos. Não, isso é a humildade católica. Porque o protestantismo, ele por si só ele é arrogante. O protestante pode não ser arrogante, mas o protestantismo ele é arrogante, porque ele diz que ele não precisa de nada, ele não precisa de igreja, ele não precisa de Maria, ele não precisa de Pedro, ele não precisa de ninguém, ele é super mega overpower, como diria o padre Paulo Ricardo. Então aqui a gente vê o povo católico indo pedir a Pedro que interceda por eles. Não tem, entendeu? Você não vê isso no meio protestante. Se tem, é que eles são hipócritas. Porque se ele não acredita, se eles acreditam que eles têm canal direto com Deus, né? Então, eles não podem acreditar, eles não podem ser, esse povo aqui ser católico, ser protestante. Esse povo aí, infelizmente, não pode ser protestante. Esse povo é católico. Porque eles acreditam que há gente que possa pedir melhor, mais santa, a diversos níveis de santidade, a diversos níveis do dom da graça, que é dado de acordo com o que o Espírito Santo e Jesus Cristo quer. Falei demais? Não, falou, tá ótimo. Falou ideal. Se fosse um protestante lá, diria: para que chamar Pedro? Não, só tem um mediador, né? Para que chamar Pedro para mediar? Né? Exatamente. E já começa. E Lucas fala: oi, boas obras. Eu falei: pronto, acabou aqui, acabou. Vai lá, pode sentar, pô aí. Não, um detalhe aqui. O Pedro não foi escolhido primeiro. Se não me engano, foi João e Tiago. André. Os primeiros escolhidos, né? João e André. João e André. Mas Pedro, em toda a lista dos apóstolos, Pedro aparece sempre em primeiro. E não somente em primeiro. Sempre fala o primeiro. A gente pega lá Mateus 10, versículos 1 ao 6. Aí vai falar assim: eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Aí fala: depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e João. Então aqui é engraçado isso. O primeiro Pedro. E depois Marcos, capítulo 3, versículo 14 ao 19, né?
Eles falam o seguinte: escolheu esses 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Aí depois Tiago e todos os outros. Lucas 6, versículo 12 a 16, a mesma coisa. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, Andrés, novamente Pedro em primeiro. Em Atos 1, versículo 12 ao 14. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Eram eles Pedro e João. Aqui já fala Pedro juntamente com João. Pedro e João, Tiago, André, Felipe, e vai falando todos os outros. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao outro, Paulo, a mesma coisa. Né? Mas só que Paulo dá um detalhe interessante. Então, esse texto de Paulo eu vou fazer questão de ler. 1 Coríntios 13, versículo 3 ao 8. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Ô Cláudio, salvo engano, os evangelhos não dizem que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu primeiramente a Pedro, né? Não. Os evangelhos todos falam que ele, quando ele aparece aos 12, de uma vez só. Isso já me deu. Isso já me deu N pensamentos teológicos. Porque a teologia, e eu vou dar a teologia fala que Jesus ele aparece, né, no contexto dos evangelhos aos 12, por quê? Porque ali está representada a igreja. Né? Então ele se revela plenamente dentro da igreja. Agora, por que Paulo fala que apareceu primeiro a Cefas? Porque o Paulo ele joga aqui quase que uma hierarquia. Ele apareceu a Cefas, e em seguida aos 12. Entendeu? E depois ele volta a aparecer para Tiago e aos apóstolos. A todos os apóstolos. Então o que acontece? Parece que é uma redundância. Se ele já apareceu. Mas o que acontece? Jesus ele se revela primeiro a Cefas, a Pedro. E depois vai o colégio apostólico. E depois vai o povão. Entendeu? Depois ele vai para o povão. Aí o que acontece? Quem é Tiago? Dentro da história da igreja. Tiago é o guardião da fé. Tiago, ele ocupava o mesmo cargo que o Bento XVI ocupava antes de ser papa. Você pega Tiago, ele é o quê? Ele é o grandíssimo guardião da fé. Então, se aparecer a Cefas e a Tiago, né, esses dois apóstolos, um é a revelação do Papa. E Tiago é o cara que fala, confirma. Entendeu? E aí os 12, os apóstolos, a todos os apóstolos, aí já não é mais os 12, todos os apóstolos, né, são confirmados nessa fé. Até que chegou a Paulo, que é o último lá, né, o último dos apóstolos, entendeu? Porque vai por ordem de hierarquia. Passa por Pedro, vai ao magistério. Aí pega o povão, né? E depois o Tiago vai lá, olha, realmente eu investiguei e isso aí é de fé. Eu entendo essa passagem assim, com a visão da igreja, entendeu? Essa passagem é muito complicada, porque fala depois apareceu a Tiago. Então. Sendo que tinha 2 Tiagos, não especificou. Sim, mas o Tiago que ele aparece aí é o Tiago da epístola, que escreveu a carta. Que é o cara que é o guardião da fé. Uma explicação que eu ouvi uma vez é que havia
havia um escrito, um evangelho apócrifo, né? Se eu não me engano, é o Evangelho de Pedro, que falava que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu primeiro para Pedro. Ele contava, porque ele primeiro não contava as mulheres lá, né? Mulher naquela época não era contada. Esse evangelho apócrifo diz que ele apareceu primeiro a Pedro. E Paulo teria tido contato com esse evangelho apócrifo. Inclusive ele fala aqui, ó, segundo as escrituras, é um detalhe que ele fala, né? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Então, quer dizer, se ele estivesse falando, né, fazendo referência a algum desses 4 evangelhos que nós temos, ele não poderia falar isso, segundo as escrituras. Ressurgiu o 3º dia, segundo as escrituras. Até aí, tudo bem, né? Mas ele falar que apareceu primeiro a Cefas, em seguida aos 12, eu tenho essa versão, de que ou ele aprendeu de um apócrifo, ou havia uma tradição oral, porque ele fala assim, morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia, segundo as escrituras. Até aí, bate com as escrituras nossas. Aí ele fala, apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Mas ele não fala mais, segundo as escrituras. Não. Mas aí, então uma coisa que está evidente aqui, pelo menos, que não resta dúvida, é que o Paulo não era adepto do sola escritura. Porque o que ele está contando aqui é uma coisa que não bate com as escrituras que nós temos. Isso é claro. Agora, a fonte de onde ele tirou isso, aí é só especulação, não tem como ter certeza, né? Eu dei a minha. Eu pensei na hierarquia da igreja, como, por exemplo, a igreja quando proclama um santo, né? Passa pela... Eu esqueço, do Guardião da Doutrina e Fé, né? Eu esqueço o nome do negócio que trata disso, entendeu? Que ajuda ao Papa a fazer os proclamações, né? Por exemplo, o Papa da Imaculada Conceição, ele teve a revelação da Imaculada Conceição. Aí ele dividiu com o magistério, foi passado pro povão, né? E aí foi lá dentro dos trâmites e foi assim, Imaculada Conceição, né? Entendeu? Eu penso aí mais na questão de magistério da igreja, sinceramente. Mas fica esse pepino aí para os adeptos do sola escritura aí desembrulhar aí. Pode passar? Pode passar. Aqui, ó. Aqui é a escolha dos 12. Então, todas as listas traz Pedro em primeiro. Isso é claro. Isso já mostra primazia. Primazia quer dizer isso, é primeiro. Se eu não me engano, primazia quer dizer isso, é o primeiro. Todas as listas ele está em primeiro, embora ele não tenha sido escolhido em primeiro. Pode passar. Agora aqui alguns textos complementares aqui, né? Então a Bíblia fala que era necessário que Paulo pregasse em Jerusalém e Roma. Né? Atos 23, do 10 ao 11, fala o seguinte: a discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou soldados que descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que o des em Roma. Então, Jesus falou: você deu meu testemunho em Jerusalém, mas é importante que você dê meu testemunho em Roma também. Então, aqui mostra a necessidade dos apóstolos, dos evangelhos, ser levado para Roma. E por que Roma? Você quer comentar esse texto aqui, Cláudio? Porque Roma é o centro, né, da fé, né?
Então, o que que acontece? As pessoas elas têm que entender o seguinte: o pensamento de Lucas, ele é reto. Ele começa em Nazaré, termina em Jerusalém. E ele, quando começa Atos, ele começa em Jerusalém e termina em Roma. Roma é o foco. É para onde vai a igreja. A igreja, como eu já falei, a igreja nasce romana. Entendeu? Porque ela é fundada em Cesareia de Filipe. Né? É um E ela detalhe. nasce em território romano. Então ela é romana de nascimento. E por coincidência, ou coincidência, não, vontade divina, ela foi para Roma. Se a igreja fosse, a sede do Papa fosse em qualquer outro lugar do mundo, eu teria dúvida de fé. Mas ela, por ser em Roma, eu não duvido. Por quê? Porque, imagina o seguinte, eles fundaram a central deles do lado do pessoal que perseguia, do lado do imperador romano. Ficaram lá mais de 300 anos e mata papa, bota outro, mata papa, bota outro. A gente vai para catacumba, corre para cá, corre para lá. Para quê? Não era muito mais fácil botar essa igreja em outro lugar, lá na Conchichina, lá no meio do mato? Não, por quê? Porque é a vontade de Deus, né? Até aquele obelisco que tem lá em Roma, né? Que tem uma profecia dele, né? Ligada àquele obelisco, né? Então isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um milagre. A gente ainda está em Roma. Hoje em dia nós não estamos mais em Roma, nós estamos exilados no Vaticano. Como a gente já teve na França, né? E nós continuamos católicos apostólicos romanos. Se a Igreja Católica se mudasse para o Brasil, o Vaticano, o Papa chegasse, só cansei disso aqui, vou lá para o Brasil, vou lá para o Rio de Janeiro, tenho que ir lá tomar água de coco no Rio de Janeiro. Vamos passar Santa Sé para lá. A gente ainda continuava católico apostólico romano. Porque nós temos essa nacionalidade romana. E somos católicos universais ao mesmo tempo. É mesmo porque a cátedra do Papa não está no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Está em Roma, na Catedral do Latrão. Independente de onde ele tiver a sede, se ele tiver aí no Vaticano, vir para o Brasil, voltar lá para a França, é Roma. A cátedra dele está em Roma. E um detalhe, mas volta lá um pouquinho que a gente tem ainda mais outros textos lá, hein? Você falou, só um parênteses aqui, só para matar a curiosidade, né? Você falou dos escritos de Lucas. Tem alguns exegetas que afirmam que Lucas escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos tudo junto. É um escrito só. Porque Lucas, ele era doutor também, ele era um artista, ele pintava, só que ele também era advogado. Lucas era um advogado. E ele escreveu tanto o evangelho dele como o Atos dos Apóstolos para defender Paulo. Porque o Atos dos Apóstolos encerra quando? Logo depois que Paulo chega em Roma. Então, na defesa, para defender Paulo, ele escreve o evangelho ali junto com Atos dos Apóstolos. Tanto é que ele inicia o evangelho dele falando excelentíssimo, acho que é Teófilo, não sei o nome do doutor lá do cara. Excelentíssimo. Então, excelentíssimo é um termo usado assim para um juiz. Então ele escreve Atos dos Apóstolos e o evangelho dele num texto só, destinado a um juiz que era responsável pelo caso de Paulo. Você entendeu? Então ele narra tudo ali, desde o nascimento de Jesus, aí depois que Jesus morreu, aí Paulo entra na história e mostra uma continuidade, para mostrar que tem uma lógica. Aquilo que Paulo fez, pelo que o Paulo está sendo julgado, tem uma continuidade ali, tem uma história e tem uma lógica. Então, só um parênteses aqui para matar a curiosidade. Mas por que o evangelho tinha que ser pregado em Roma? Por que Jesus falou que era necessário que fosse pregado em Roma? Porque o reino dos céus foi tirado dos judeus e dado a Roma. A gente vê ali, Mateus 21.
capítulo 42 ao 43. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é, obra de Deus, obra do Senhor. E é admirável aos nossos olhos. Aí fala Salmo 117, 22. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Paulo fala para os judeus, será tirado de vocês o reino de Deus e será dado a um outro povo que produzirá frutos nele. Em Romanos 11, capítulo 15 ao 20, Paulo ainda fala de novo, reforça isso que Jesus disse. Paulo fala assim, porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, se não a ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, fosses enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu, e pela fé que estás firmes, não te ensoberbeças, antes teme. Então esse último versículo aqui fica claro. É pela incredulidade que foram cortados. Está falando dos judeus. É pela incredulidade que o povo judeu foi cortado. Ao passo que tu, pela fé, Paulo está escrevendo para os romanos, para a igreja de Roma. Ele fala, os judeus foram cortados por causa da incredulidade deles. E tu, igreja de Roma, pela fé estás firme, mas não te ensoberbeças, antes teme. Aqui deixa claro. Essas duas passagens aqui, Mateus 21, Romanos 11. Foi tirado dos judeus e dado aos romanos, a igreja que está em Roma. Você concorda comigo, Cláudio? Concordo. Concordo plenamente. E aqui fala ainda, a fé da comunidade de Roma é recomendada em todo o mundo, lá em Romanos 1, versículos 7 e 8. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, por quem todo mundo é preconizada a vossa fé. Paulo fala, em todo mundo é ensinada a vossa fé, a fé da igreja, da comunidade de Roma. Aqui que Paulo já está mostrando aqui que a igreja que está em Roma é universal. Em todo mundo é preconizada a vossa fé. E um detalhe importante. A carta dos Hebreus, muita gente fala que talvez tenha sido escrita por Paulo. Por dedução lógica, eu acho difícil, porque Paulo foi orientado a ser o apóstolo dos gentios. Ele não iria escrever aos Hebreus. Não estou certo, Cláudio? Eu acho que ele já estava até morto quando foi escrita essa carta. E eu não consigo ver Paulo escrevendo uma carta para os judeus. Paulo não pregava para os judeus. Hebreus 13, 24 fala o seguinte: saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. Então, quer dizer, a carta de Hebreus foi escrita de Roma. Aqui fala, os irmãos da Itália vos saúdam.
Foi escrito da Itália, de Roma. E um detalhe importante. Esse dia eu estava vendo um hangout sobre a primazia de Pedro, e o protestante lá, falando para o católico, falou, ó, não tem nada que prova que Pedro teve em Roma. Mostra na Bíblia que Pedro teve em Roma. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, deixa claro que Pedro escreve a carta dele de Roma. 1 Pedro 5,13 fala o seguinte, a igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Provavelmente não era nem Pedro que estava escrevendo. Pedro era analfabeto. Era Marcos. Marcos que era o escritor de Pedro. Pedro citava, falava e Marcos escrevia. Aí ele fala o seguinte, a igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. E Babilônia, onde que era Babilônia, Cláudio? Naquele tempo eles davam como Roma, né? Então, Tanto é que João, quando escreve o Apocalipse, ele faz um diferencial. Né? Ele bota que é uma mudança teológica, né? Para João, no tempo dele, Roma era Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a Babilônia. Mas Pedro usa como Roma, por quê? Porque quem escreve essa carta é Silvano. E Silvano, ele era secretário de Roma. Não foi Marcos que escreveu. Eu tenho ela até aqui, ó. Tá vendo? Olha só. A epístola de Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. Está na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Silvano, ele era secretário de Roma. Entendeu? Paulo, quando escrevia de Roma, ele citava Silvano como colaborador e secretário. Está lá na 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Entendeu? E segundo São Paulo, Marcos se encontrava também em Roma. Está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Então, quando Pedro escreve esta carta, ele está em Roma. Porque todas as pessoas que ele cita ali, entendeu? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês verem. Né? Só mudar aqui. Um instante. Que todas as pessoas que ele cita... Como tem gente, Cláudio, que fala que Pedro não esteve em Roma, a Bíblia não diz que Pedro esteve em Roma. Tem uns que falam, não, Pedro só chegou em Roma pouco antes de morrer. Pô, deu tempo de escrever uma carta de lá? Duas. Né? Que essa é a então, primeira, depois tem a segunda. Então. Entendeu? Aí o pessoal acha que é assim, não, ele escreveu a primeira, aí mandou por internet, chegou para todo mundo. Sedex. Quê? Mandou por Sedex. E detalhe, ele escreve para mais de uma igreja ali. Você repara o seguinte, que quando ele escreve, tem carta ali que ele escreve para mais de uma. Ora, você acha que é exagero dizer que provavelmente pode ser até possível que Pedro tenha escrevido a carta dos Hebreus? Porque ela foi escrita lá de Roma? Não. E direcionada aos Hebreus? Eu acredito que, olha, ou foi um dos papas ou foi um seguidor de Paulo como Apolo. Entendeu? Pode ter sido Nino, Anacleto, ou o próprio ou Apolo. Mas Pedro já estava, acho que também morto nessa época. Entendeu? Mas Paulo é pouco provável. Porque Paulo não pregava aos hebreus. Entendeu? Paulo, para mim, é totalmente carta fora do baralho, porque eu também creio que ele já estivesse mortinho da Silva. Entendeu? Tava todo mundo já morto e enterrado nessa história aí. E por que os protestantes aceitam a carta de Hebreus se eles nem sabem quem foi que escreveu? Entendeu? Não, o que eu acho engraçado dos protestantes é aquele seguinte, eles ficam dizendo, olha, a igreja católica é Babilônia, a igreja de Roma é Babilônia. Aí quando eles leem isso aí não é mais a Babilônia. A gente sabe diferenciar pela tradição. Pois é. Mostrada na Bíblia. Entendeu? Então eles são os baita dos incoerentes, né? Que não sabem de porcaria nenhuma, que lá está o túmulo de Pedro, que já foi descoberto, né? Essa bodega aí, né, que eles não querem nem saber.
Então o protestantismo vai vir, pô, isso aqui é completamente incoerente. Vocês ficam jogando na cara da gente que a igreja de Roma é Babilônia, a igreja de Roma é Babilônia. Quando Paulo diz que Pedro está escrevendo de Babilônia, aí ele fala, não, Pedro foi lá para Babilônia, que nem existia mais, para escrever. Ô, Cláudio, não falaram isso pra você não, né? É sério mesmo? Você já ouviu isso? Já. Tem até um filme, Pedro e Paulo. Na Babilônia? Que fala, ou é Pedro e Paulo ou é Atos dos Apóstolos, um desses dois filmes, que fala que Pedro, na hora que ele vai para o exílio, ele fala, eu vou para Babilônia, porque o filme é protestante. Meu O filme fala Deus! isso no filme. E eu falei, tá vendo? Qual é a diferença do filme católico para o protestante? Eles não sabem nem como que Pedro ficou 25 anos, que foi no reinado de Calígula, que ele foi exilado, Pedro, saiu de Jerusalém, passou por Antioquia e depois foi para Roma, onde ele foi papa por 25 anos, porque ele morreu no Império de Nero. Mas isso é tudo detalhe técnico, que os protestantes, eles convenientemente, eles esquecem. Aí é o túmulo de Pedro, para quem não conhece, né? Aqui as relíquias de Pedro. Né? E aqui é o túmulo de Paulo, tá? Para quem não conhece. Ó. O túmulo de Paulo visto de frente. Vou passar aqui de novo, ré. Tá? Túmulo de Pedro aqui, ó. Túmulo de Pedro visto de cima. Do altar da Basílica do Vaticano. E aqui é embaixo da Basílica. Onde está, né? Aliás, isso tem até um detalhe muito legal. É que quando foram fazer a primeira, a segunda, né? O segundo piso da Basílica, onde eles botaram o altar, eles fizeram em cima de um outro altar que já tinha embaixo. Né? E aí, quando eles foram fazer as escavações lá, né, arqueológicas, eles descobriram que embaixo daquele altar, exatamente embaixo daquele altar, estava o túmulo de Pedro. E ninguém sabia disso. Se perdeu isso na história. Então, o primeiro altar foi feito em cima do túmulo de Pedro e o segundo altar em cima desse altar. Entendeu? E o povo não sabia. Isso não, entendeu? Pelo menos não tinha chegado isso ao conhecimento da gente, né? Eu acho que nem o Papa da época sabia disso. E eu acho isso completamente providência divina. Então é aquela coisa, os protestantes são a incoerência da incoerência. Eles não têm que ter coerência. Entendeu? Jogar a teoria louca deles e dane-se. Não tem contexto histórico. Disso a história não existe para o protestante. A verdade não existe para o protestante. A verdade é um artifício manipulável, né? Assim como eles dizem que a igreja nada mais é do que uma instituição política. Quer dizer, eles reduzem a própria religião a um artifício político. Que é como eles veem a religião. A religião é nada mais que um jeito de um artifício político de você chegar a um poder maior temporal, mas nunca espiritual. Quer comentar mais alguma coisa, Robson? Então, não sei se você vai querer continuar, fazer mais alguma. Não, cara, pra mim hoje tá de boa. Né? Eu vou fazer então no meu canal falando sobre a parte histórica, né? Mostrando a patrística, tudo. Eu recomendo para quem quiser Ah, dar ó, uma olhada. Então, ó, o Robson vai deixar aí o link do canal dele. Gente, vai lá no canal do Robson, que é bom. Entendeu? O Robson tem uns artigos muito bons. Então, né? Para quem quer saber mais, vai lá no Robson. Tem muitos canais bons na internet para vocês católicos, tá? Eu gosto de fazer essa divulgação. Eu acho que a igreja é uma unidade, entendeu? Aqui não tem índice de audiência. Entendeu? O que tem é a vontade de passar o evangelho e a verdade para os irmãos católicos. Entendeu? Para que eles saibam conhecer e defender a sua fé. Não importa se é para mim, se é o Robson, não importa se é o Cris Macabeus que faça, não importa se é o Daniel Silveira, entendeu? Não importa se é o Paulo Leitão, o importante é que a fé seja passada. Né? A verdadeira fé em Jesus Cristo. Né? Então, né,
Robson, pode falar o que você quiser aí. Corta aqui para minha tela um pouquinho aqui. Já cortei. Para quem não entendeu, então vai desenho. Para quem precisa ser desenhado, tá aqui o desenho. Essa é boa. Para quem ainda não entendeu, tá desenhado aqui. Então ficou claro aí, eu acho que esse vídeo já encerra. A gente vai ver um outro tema aí, talvez, para continuar, né, Cláudio? Se você quiser. Por mim tá beleza. Para quem diz que a Bíblia não fala que Pedro foi escolhido, isso aí já caiu por terra. Obrigado aí, Cláudio. Bom final de semana para você. Para você também, para todos os nossos ouvintes. Uma ótima semana, a gente está terminando. Não deu tempo de ver as perguntas, mas se der eu respondo, se alguém botou. Né? Paz e bem, até a próxima. Amém.